Olá, meu nome é Josiane Teixeira, eu sou repórter do Caderno de Cidades, do Diário da Região, e esse é mais um episódio do Diário Talks, o podcast do Diário da Região. A convidada de hoje é a mastologista do Hospital de Base, doutora Silvia Perea. Obrigada, doutora, pela participação. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui falando de um tema tão importante como será o de hoje. Por falar em tema, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres, com estimativa de 74 mil novos casos até 2025. Para falar desse assunto que é urgente, a gente convidou a doutora Silvia Perea para esclarecer a população sobre os mitos, as verdades do câncer de mama e quais são os públicos prioritários ou que não são prioritários, mas que precisam de uma atenção para esse tema, né, doutora? O Hospital de Base nesse mês está com uma campanha muito interessante intitulada Respeito com Você por Você, que busca chamar a atenção de novos públicos que também precisam realizar a mamografia regularmente. Um desses públicos são as pessoas transexuais. Por quê, doutora? Esse ano nós resolvemos inovar e acrescentar essa população, porque isso não pode mais passar desapercebido para a sociedade. Então, tanto o homem trans, que ele tem mama, se ele ainda não retirou essa mama, tem que procurar o câncer nele. E a mulher trans que colocou uma prótese e faz uso de hormônio. Então, ela também é de grupo de risco. E essa população fica um pouco marginalizada porque eles têm vergonha de procurar o atendimento. Então, nós acabamos, nessa campanha, nós fomos até eles para orientar isso e para dar essa abertura. E eu acho que isso tem que ser para sempre. A partir de todos os anos, ter essa conscientização. Nós deixamos até em aberto lá no ambulatório que atende a população trans, que não é só o mês de outubro. Isso vai ser estendido para o ano todo. Precisando, a gente vai fazer esse acompanhamento. Sobre esse tema, a senhora acredita que também é importante reforçar com a rede de saúde a recepção a esse tipo de público? Porque eu imagino que um homem trans, uma mulher trans, procurando o atendimento de saúde, principalmente quando a gente fala de sistema único de saúde, que às vezes o acesso a esse tipo de exame é um pouco mais dificultado em razão da grande demanda, também precisa preparar os funcionários para bem recepcionar esse público, ao invés de questioná-los. Não, você não precisa, né? Sim, isso é fundamental. Os nossos funcionários ali da mamografia, todos tiveram um treinamento para recepcionar essas pessoas. E eu fui lá no ambulatório, é muito simples. É só você conversar de igual para igual, você não discriminar, não olhar ninguém com um olhar discriminatório. Só que eles sofrem um constrangimento. Por quê? Esse homem trans que ainda não fez todas as suas cirurgias, não retirou a mama, ainda tem útero, tem ovário, ele tem que passar para um ginecologista. E ele não está preparado para ficar junto com as outras mulheres, porque ele se sente discriminado, ele tem vergonha. Então, eu acho que a rede pública tem que acolher essa população, sim. A gente também tem visto uma incidência de casos, óbvio que não é recente, já há histórias de homens com câncer de mama. A indicação para os homens, doutora, é a mesma indicação para as mulheres, a partir de 40 anos fazer exame, ou os homens é uma situação mais pontual, de percebeu alguma alteração no corpo, você procura um atendimento especializado? Isso, o homem ele é pontual, como você falou. A incidência do câncer de mama em homem não chega a 2%. Então, não justifica fazer a mamografia nesse homem. E fica mais fácil a detecção no homem, porque ele praticamente não tem mama. Então, qualquer sinal, qualquer nódulozinho que apareça, qualquer secreção, ele já percebe. E ele tem que procurar o médico. A grande dificuldade com o público masculino é, muitas vezes, ele procurar o atendimento médico. Às vezes, também
por essa questão de vergonha. Nós temos casos, mesmo que não é de câncer, que o homem tem um aumento da mama, que é a ginecomastia, que ele precisa fazer os exames e ele tem que comparecer. Então, muitos pedem para a gente marcar um pouquinho antes do horário que começa a chegar as mulheres, mas tem o câncer de mama em homem, é grave. Quando ele aparece, ele é grave, ele, se não cuidado com uma rapidez, ele pode já disseminar, ter metástases muito rapidamente. Certo. Os homens que têm essa mama maior, eles têm mais tendência de ter câncer de mama ou não exatamente? Não. Só no caso do trans, quem toma hormônio. O hormônio entraria como fator desencadeador. O tamanho da mama no homem, não. Um homem que tem ginecomastia não significa que ele vai ter câncer de mama. Certo. Um grupo também que requer uma especial atenção são os idosos, né, doutora? Porque além do fator de risco da idade, também tem o fato da dificuldade de eles acessarem um sistema de saúde, seja público ou particular, justamente em função da dificuldade de locomoção mesmo, né? O câncer de mama, ele é idade dependente. Quanto mais velha a mulher fica, maior o risco dela ter um câncer. A Sociedade de Mastologia, o Ministério da Saúde estipulam parar de rastrear, o Ministério a partir de 69 anos, a sociedade a partir de 74, mas isso significa assim, rastreamento global. Individualmente, você tem que ver cada caso. Uma mulher de 74 anos, ígida, você não tem por que parar o rastreamento, ela continua indo. Então, nós também temos essa preocupação nas casas de repouso em Rio Preto, porque da outra vez que nós fomos, nós encontramos muitas mulheres lá, muito bem, e que fazia muito tempo que não fazia sua mamografia. A semana passada, mesmo numa reunião nossa, nós estávamos discutindo os casos, e eram tudo mulheres de 80, 70 e tantos anos, eu até questionei isso. Nossa, se fosse parar o rastreamento com 74, e essas mulheres estariam sem tratamento? Então, aí, a partir dos 74 anos, é individualizado. Mas tem que continuar assim fazendo. Principalmente nesse contexto em que a gente tem notado uma terceira idade muito mais ativa e muito mais saudável. Sim, né, doutora? Uma mulher, hoje em dia, uma mulher de 70 anos, ela está completamente ativa. Então, não dá para a gente imaginar que eu vou parar de rastrear um câncer nela que pode matá-la. Certo. Bom, vamos falar do câncer de mama de uma maneira geral também, atingindo todos os públicos, principalmente as mulheres, né, que é o público mais sensível para essa questão. Há uma causa, doutora, para o câncer de mama? Olha, a causa genética, que todo mundo tem medo, 10% dos casos. Então, seria aquele histórico familiar, mãe, irmã, uma filha ou vários membros da família com câncer de mama, câncer de ovário, é onde você faz um teste genético e detecta que tem uma mutação. Os outros 90% ficam meio ao acaso. Aí entra, assim, tem fatores que a gente fala hormonais. Quanto mais tempo uma mulher menstrua na vida, se ela começa a menstruar muito cedo e para de menstruar muito tarde, ela fica mais tempo sob estímulo hormonal. Tem um risco maior. As mulheres que não engravidaram, então a mama não sofreu a terceira transformação que a gente fala, né, que é a hora que produz o leite, também ela acaba tendo um risco maior. E aqueles fatores ambientais, né, que seria o estilo de vida, né, que a gente bate sempre na mesma tecla. Atividade física, então todo mundo fala, nossa, mas de novo vai falar de atividade física? Sim. A obesidade está diretamente relacionada com o câncer de mama. Então, quanto mais obesa a mulher, maior o risco, até pelo fator hormonal. Então, a alimentação. Então, volta na tecla, alimento muito processado, alimento muito industrializado, né, tem um risco maior. Então, tudo aquilo que a gente não sabe uma causa específica, nós temos que cercar e procurar ao redor. Mas, certeza, só aqueles genéticos, que é só 10%. Os outros 90% nós vamos ter que ficar falando isso. Bebida alcoólica. O que a Sociedade de Mastologia está vendo? As mulheres, nesses últimos anos, passaram a ingerir mais bebida alcoólica. E isso teve uma influência também para o câncer de mama. A senhora tem percebido uma mudança na curva da faixa etária de mulheres com câncer de mama? Recentemente, o Diário da Região publicou uma reportagem sobre casos de jovens, meninas jovens na faixa dos 20 anos, 24 anos, já fazendo tratamento quimioterápico. Nós temos no Instituto do Câncer várias pessoas nessa faixa etária. A estatística mostra que varia de 16% a 20%, mais ou menos isso, mas é muito.
comparado por uma doença que a gente achava antigamente que era a partir dos 60 anos. Hoje a gente já sabe que 40% dos casos de câncer estão na faixa etária de 40 a 50 anos. Então, o que justifica começar a fazer a mamografia a partir dos 40. Menos que 40 são essas jovens. Se elas têm histórico familiar, a partir de 35, ou dependendo do caso, até com 30 anos. Aí uma pergunta que todo mundo me faz, mas então por que não sai fazendo mamografia em todo mundo? Porque a mamografia, ela depende da gente ver o contraste que nós temos na mama entre a parte de glândula e gordura. A mulher jovem, o que ela tem? Muita glândula, pouca gordura, então a gente não consegue ver. Então a gente fala que é uma mamografia densa ou branca, você não consegue visualizar o tumor, por isso que não é feito de rotina, a partir dos 40, sim. E sempre nessa jovem tem que complementar com o ultrassom. Aí você vai me perguntar, não tem nenhum exame que eu poderia usar para jovem? Sim, ou principalmente se ela tem mama densa, se ela é de grupo de risco, a ressonância magnética. Qual é o problema da ressonância? Nós não temos aparelhos suficientes no país, em Rio Preto, para rastrear todo mundo com ressonância. É um aparelho mais caro, envolve um profissional qualificado para isso, e tem também o problema que a pessoa não pode ter fobia para entrar no exame. Então, por isso que ainda não é um exame de rastreio. O exame de rastreio é a mamografia, sem sombra de dúvida nenhuma. E a jovem, a gente acaba ficando um pouquinho perdido com isso. A jovem, muitas vezes, ela tem o nódulo, a hora que ela procura, às vezes, quando é um caso maligno, já é um caso avançado. O que a gente também vê muito, o jovem, está muito relacionado com a parte genética. Então, essas mulheres, por isso que é importante, tendo na família, já começar a rastrear a jovem. A senhora diz a questão da família, é importante a gente ressaltar que a família por parte da mãe. Por parte da mãe, que é a genética, que é a dominante ali para o câncer de mama. Exato. Dá para associar, doutora, essa incidência em jovens com o uso de anticoncepcionais? Já tentaram fazer isso. O anticoncepcional já foi vilão, já deixou de ser. E os trabalhos, se você for ver, a maior parte dos trabalhos ainda aponta o anticoncepcional como sendo. Ele, por contrapartida, é o que a gente usa até para prevenir câncer de ovário. Câncer de ovário, de útero, é o anticoncepcional. Para a mama, atualmente, nós não podemos nem falar que o anticoncepcional protege, nem que ele seja o grande causador. Acredita-se muito que associado o anticoncepcional, o estilo de vida, a obesidade, tudo isso possa estar influenciando nesse câncer mais jovem. E pode ser que a gente descubra ainda mutações genéticas que ainda nós não sabemos. Isso que eu estou te falando, 90% é mais ou menos ao acaso, pode ser que daqui a um tempo fala, não é nada disso. Tinha mutação genética que não se conhecia ainda. Tinha um fator desencadeante para aquela mutação. Às vezes uma mulher tem a mutação, usou o anticoncepcional, teve o câncer. Outra tomou pílula a vida inteira e não teve nada. É que nem o cigarro. Exato. No câncer de pulmão. E quais são os alertas do corpo? As pessoas associam o câncer de mama simplesmente ao caroço e ignora outros sinais que o corpo está dando. Quais são os sintomas que a gente precisa se atentar e não ignorar, doutora? O caroço é, assim, fundamental. A gente orienta para a pessoa na hora do banho, aprender a palpar a mama. E o que mais que pode aparecer? Secreção, né? Descarga papilar, que a gente fala, saída de líquido pelos mamilos. É comum. Às vezes até 60%, 70% das mulheres têm. Mas se ela percebe, é um sinal para ela procurar o médico. Porque tem secreção que indica já um câncer. Outra coisa, alterar a pele. A pele começa a ficar mais avermelhada ou mais endurecida. A gente fala, tem um câncer e que ele é muito agressivo, que a gente fala que é em casca de laranja. Parece uma casca de laranja mesmo. Então fica aquela pele bem endurecida. E às vezes a pessoa acha que é uma inflamação, uma coisa, e demora para procurar. Palpar sempre também a axila. Às vezes o tumor começa na axila e não tem na mama e já tem um gânglio. Então, ali é muito simples. Você está tomando banho com sabonete, passa a mão na axila, passa a mão na mama ali e você acaba descobrindo. Para a gente não ter que descobrir o câncer já quando tem metástase. Aí por sinais indiretos. Isso é muito triste. Qual que é o índice hoje de resolutividade do tratamento, doutora, com um diagnóstico precoce e com um diagnóstico tardio? No precoce, se a gente diagnostica
um carcinoma in situ, uma lesão pré-maligna, é 100% de cura. Os outros também, se você diagnostica ele numa fase inicial, em 10 anos a gente fala que é 90% de chance. Agora, se você diagnostica já um tumor avançado, já um tumor já cometendo pele, acometendo gânglio, tudo isso tem um estadiamento que a gente faz. A chance vai caindo para 50%, 40%. Então, é por isso que essa insistência no diagnóstico precoce. Você vê que a gente não fica falando em prevenção, porque ainda não tem o que eu possa chegar aqui para você e falar assim, faça isso para prevenir o câncer de mama. Infelizmente, não. O que eu te falo, faça isso para detecção precoce, que é com 40 anos, ou caso de risco, mais cedo, fazer a mamografia, mesmo que você não sinta nada. Porque as mulheres falam assim, mas eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que fazer? Hoje mesmo, no consultório, uma paciente me falou, nossa, mas eu já estou com 70 anos, eu tenho que continuar fazendo? Não posso pular, fazer de 2 em 2 anos? Não, não pode. Tá? O ideal é a partir dos 40 e anual. Não é isso que é muito propagado, o Ministério da Saúde fala a partir dos 50 a cada 2 anos, mas para um rastreamento populacional, que é diferente do atendimento individual. Sim. Eu estou te atendendo, eu não vou te falar, volta daqui 2 anos. Não, o ano que vem você vai fazer de novo o seu exame. Já é uma vez por ano, né, doutora? Não é um intervalo tão curto assim, né? Você tocou até num assunto que às vezes as pacientes falam, mas minha amiga fazia todo ano e descobriu um câncer. A gente fala que é o câncer de intervalo, que é entre um intervalo de uma mamografia e outra, pode aparecer. Geralmente são tumores mais agressivos. Por que a gente insiste na mamografia e não de fazer autoexame, palpar? Para você detectar um nódulo na mama, ele tem que ter pelo menos 1 centímetro, isso numa mão de uma pessoa treinada, um médico ou uma enfermeira bem treinado. A população em geral, às vezes, não diagnostica. Então, 1 centímetro já significa que ele está ali pelo menos há 1 ano. O que a gente procura? O que a gente fala em detecção precoce? Achar o nódulo. Se eu palpei, eu já falhei na minha detecção precoce. A detecção precoce é lá na mamografia. São calcificações, são sinais mínimos, é uma alteração mínima da mama que vai me levar à suspeita de um câncer. E por isso que a gente briga cada vez mais para ter aparelhos cada vez melhores, para eu conseguir fazer isso, porque o médico depende do aparelho. Se o aparelho for ruim, ele vai me gerar uma imagem ruim e eu não vou conseguir fazer o diagnóstico precoce. Vai passar, tem lesões que vão passar. Inclusive, sobre essa questão de aparelho ruim e imagem ruim, o Hospital de Base fez um investimento muito importante nesta causa, né? Porque ele atende a essas 2 necessidades, não só da mulher, como da própria área médica também, que é a eficiência da imagem e o conforto da mulher que passa por exame de mamografia, né, doutora? A senhora já tem utilizado esse aparelho, tem recebido esse feedback das mulheres? Sim, as mulheres estão falando, espontaneamente elas estão falando que a compressão é menos dolorosa. A mamografia afasta um pouco as mulheres, por quê? Aquela ideia de dor. É muito um mito em cima disso, porque as mulheres fazem muito mais coisas dolorosas do que uma mamografia. Eu sempre brinco que uma depilação dói mais, fazer uma tatuagem, uma sobrancelha ali, são procedimentos mais dolorosos. E todo mundo vai e faz. É o medo do diagnóstico. É desconfortável? É. Com esse aparelho novo, ele é um pouquinho curvo a hora que faz a compressão, então atenua bem. Então nós tivemos assim muitas pacientes falando espontaneamente que sentiram menos dor com ele. E o que o hospital fez para a população de SUS foi algo assim fenomenal. Por quê? Não é todo mundo que tem acesso a esse aparelho. O outro aparelho nosso já era excelente, já era um aparelho digital, mas esse agora ele tem uma tomossíntese, que é tipo uma tomografia da mama acoplada, que permite, que nem eu vou lá dar o laudo, eu vejo cortes nessa mama de 1 em 1 milímetro, como se fosse uma tomografia. Então, se tem alguma coisa que no outro exame deixava passar, nesse eu consigo ver. Então, quem não tem noção do que isso significa, e a gente ter esse aparelho voltado principalmente para a população de SUS, que é o que mais vai no hospital. Quase que 70% do atendimento nosso é SUS. Os outros que são as pacientes de convênio, particulares. Então, é para todo mundo o aparelho. Mas
não são todos os lugares que conseguem oferecer isso para o SUS. O nosso SUS, eu sempre falo ali dentro do hospital, é muito bom, principalmente nessa parte de mama. O paciente atendido consegue fazer as coisas já no mesmo dia, é tudo muito rápido. Uhum. Doutora, por falar em SUS, como a senhora avalia o acesso da população carente a exames e diagnóstico do câncer de mama? Olha, eu não posso levar só pelo hospital. No hospital, realmente, quando elas conseguem chegar até lá, que não é uma coisa assim tão simples, isso não depende de nós, na rede pública, a gente percebe que existe uma falha nisso, elas demoram para conseguir, porque elas têm que conseguir uma consulta, o médico tem que pedir esse exame e aí ela marcar. Eu tenho essa ideia porque o hospital de base presta serviço para a rede pública aqui da cidade também. E eu noto o índice de absenteísmo muito alto nessas pacientes. Eu falo, nossa, é tão difícil conseguir um exame e essa pessoa não veio fazer. Aí, uma época, eu pedi, falei, gente, vamos atrás de ver por que essa pessoa não vem. A do convênio vem, a do SUS não vem? Sim. Porque elas não eram avisadas. Então, muitas vezes, aí não cabia a nós, a gente marca, sempre tem esse intermediário que acaba atrapalhando. Uhum. Então, isso aí eu acho que ainda é uma falha. Nós conseguimos tirar esse intermediário das pacientes que são atendidas lá no Instituto do Câncer, mas na rede pública, não. Então, eu acho que se as autoridades de saúde pública, tudo tiver que... Isso não só para mama, para todos os outros exames, de facilitar isso. Porque Rio Preto é uma cidade que tem mamógrafos suficientes, tem condições de fazer. E muitas vezes é uma burocracia que está atrapalhando. A senhora defende, por exemplo, que a rede pública... Talvez a particular também estabelecesse um protocolo que delimitasse um tempo de atendimento a essa mulher que está fazendo uma investigação do câncer de mama. Ela passou por atendimento com o médico. Ela tem até determinado momento para fazer o exame e até determinado momento para ter um retorno com o médico para analisar o resultado desse exame. Porque na prática a gente vê que esse intervalo é muito grande, doutora. A paciente, primeiro, ela já tem dificuldade de marcar com esse especialista na atenção básica ou com um clínico geral mesmo, que possa dar o encaminhamento. O exame foi marcado para daqui 3 meses, no melhor dos cenários. O retorno, o médico não tem agenda, vai demorar, você fica dependente de um encaixe, que às vezes pode não acontecer também, dependendo da dificuldade da mulher com a agenda dela, de trabalho. E aí, com o diagnóstico, a gente tem um problema ainda mais grave, que é o início do tratamento. Muitas pacientes relatam que está com o diagnóstico em mãos, mas o tratamento só está previsto para o ano que vem, para iniciar. E isso para a mulher gera uma angústia muito grande, não né? só angústia, né? Isso atrapalha tudo. Exato. Existe, eu falo que nós temos muitas leis, né? Lei existe. A partir do diagnóstico, você tem 60 dias para dar início ao tratamento. Mas muitas vezes essa mulher não consegue chegar até você. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo no Instituto do Câncer. Não é porta aberta, né? Tem uma regulamentação por trás disso. É lógico que os casos que a gente fica sabendo que precisa, nós conseguimos colocar. Mas tem essa burocracia que, no que depende de nós lá, nós não deixamos ficar fila. A hora que chega ali, a porta é aberta. Mas até chegar ali, é isso que eu não sei nas UBS como é que estão funcionando. Eu falo que meu sonho seria... O Uruguai é um país, lógico, que a dimensão nem se compara com o Brasil. Eles têm... A mulher tem direito a um dia, em qualquer lugar que ela trabalhe, ela tem direito a folgar um dia no ano para fazer seu Papa Nicolau e sua mamografia. É lei. Então, aqui no Brasil, existe uma lei que fala que as mulheres têm direito à mamografia uma vez por ano. Tá, a lei existe, mas e quem facilita isso, a vida da mulher? Tem empresas que não aceitam nem o atestado que ela foi fazer exame. Isso é um absurdo. Ela tem que levar um atestado de que ela passou no médico. Isso é o nosso dia a dia lá. A gente fica na mamografia, elas falam, não, mas eu tenho que levar um atestado falando que eu fui consultada por um médico. Não que eu vim aqui fazer exame. Uhum. Então, isso são coisas que tem que mudar. Eu acho que, assim, eu sempre falo, o Outubro Rosa é para a gente lembrar disso, mas não é só ficar iluminando prédio, falando. Acho que todo mundo tem que se mobilizar
e pensar um pouco nisso. É o que mais mata a mulher. Câncer de mama é o que mais mata a mulher. Antes a gente falava que era doença coronariana, agora está sendo câncer de mama. Pode ser que isso tenha sido por causa da pandemia, que as mulheres ficaram um pouco represadas em casa, não fizeram exame, mas isso mudou. Até 2020, 2021 era coração, agora é o câncer de mama. Então, é uma questão de saúde pública. A gente tem que fazer alguma coisa para isso. Não é só iluminar prédio. Lembrar uma vez, acabou o mês de outubro, ninguém fala mais nada de câncer de mama, volta tudo, ninguém mais vai ter câncer de mama. Não é assim. Doutora, em que situação é recomendada a mastectomia? A mastectomia vai depender do estadiamento da mulher, né? Num caso mais avançado, tem casos que você não consegue preservar a mama, mesmo fazendo que os tratamentos envolvem quimioterapia. A quimioterapia pode ser antes ou depois, mas tem casos que já de cara, que nem esse tumor que eu te falei que parece uma casquinha de laranja, quando a gente diagnostica ele é praticamente já indicativo da mastectomia. E tem aqueles outros casos que você fala assim, nossa, mas não é, teve gente que fez mastectomia, mas nem tinha um tumor tão avançado. Essas mulheres que têm o histórico genético, que têm uma mutação, e principalmente que ela é jovem. Então, você não vai deixar aquela mama numa mulher de 30, 40 anos, a gente preconiza retirar as mamas e reconstruir, colocar uma prótese. Lógico, isso não é obrigatório, é se ela aceitar. Mas é uma coisa que a gente acaba oferecendo. E no nosso serviço nós temos condições também de oferecer isso. E a mastectomia, a gente tenta ao máximo, assim, não fazer, tentar preservar essa mama. Hoje tem técnicas de oncoplástica para você deixar a mama o mais parecida possível com a outra. Mas é por isso que a gente fala, né? Se é um câncer inicial, você consegue ter essas possibilidades. Num câncer mais avançado, infelizmente, a nossa realidade, existem casos que a gente não consegue nem fazer a mastectomia, porque não tem pele. O tamanho do tumor não permite nem que você feche aquela cirurgia. Então, é muito triste isso. Certo. Bom, doutora, eu quero deixar o microfone aberto para a senhora dar uma dica, uma orientação para quem está assistindo a esse podcast, como que ela deve proceder, que cuidados ela deve tomar. A senhora fica à vontade. Olha, eu acho que assim, todas as mulheres têm que entender que o câncer de mama é uma realidade. A gente morre de medo porque ele mexe diretamente com a nossa imagem corporal. A mama, ela é um símbolo de maternidade, né, amamenta, e é um símbolo sexual. Então, todo mundo tem medo, mas não tem que ter medo de ficar em casa. A gente tem que fazer a mamografia. Então, fez seus 40 anos, vamos atrás, vamos tentar fazer, brigue por isso, para conseguir fazer esses exames, tá? E eu sempre falo assim, as empresas, as pessoas de um poder aquisitivo melhor, no Outubro Rosa, não fica dando lacinho, não fica, dê mamografia de presente, vá numa comunidade, em lugares que as mulheres estão precisando e ofereça isso. Eu acho que é muito melhor do que a gente ficar investindo em tanto marketing e, na prática, em poucas coisas, né? Que vai ser para a mulher. E também para as mulheres, assim, o máximo que puder levar de qualidade de vida. E hoje em dia é uma coisa que assim, a gente bate, e é difícil, né, falar assim, tem que ter tempo para o lazer. É fundamental. Aí muitas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, não precisa de dinheiro. Vai dar uma volta com o cachorrinho, vai passear com o filho, vai fazer uma unha, vai num salão. Você tem que sair do teu foco, pelo menos uma vez a cada 10 dias, uma vez por semana, para você ter um equilíbrio. Tá? Então, mas o fundamental, eu acho que é para as mulheres não terem medo da mamografia. Encarar e fazer seu exame. Tá certo. Essa foi a entrevista com a mastologista do Hospital de Base, doutora Silvia Pereira, a respeito do Outubro Rosa. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de conscientizar mais uma vez as mulheres. Muito obrigada.